Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Amaro, quase isso. E bom, eu poderia começar esse vídeo dizendo que durante muito tempo eu tentei encontrar Deus olhando para cima, para o céu, para as nuvens, e que durante muito mais tempo eu posso ter sido condicionado a imaginar o divino como uma figura distante, sentado em um trono além das nuvens, ditando o que é o certo e ditando o que é o errado. Tipo um velhinho barbudo sentado em uma nuvem, sabe? Jogando um jogo no qual nós somos as peças, onde nada acontece se ele não permitir. Mas não é isso que eu quero falar, não nesse vídeo. Por mais que tenha um pouco de verdade nisso. A minha jornada espiritual, como todo mundo gosta de falar, não me fez encontrar conforto nessa ideia. Ou para ser mais exato, na minha opinião, nesse abismo entre o Criador e a criação. O conforto veio de onde eu menos esperava. Não de um sermão, de um dogma, ou de algum livro, ou sequer de alguém falando em um altar. Ele veio das páginas de um mangá, por mais irônico que seja. De cenas de um anime, de livros de filosofia, até mesmo de livros de histórias de fantasia, ou até mesmo histórias de ficção. E também do meu próprio questionamento em momentos de dor e angústia. Momentos e coisas que, pelo menos ao meu ver, muitas pessoas desprezam. Mas enfim, cada um, cada um. Em Full Metal Alchemist, uma das minhas obras favoritas, se não a minha favorita, a genialidade de Hiromu Arakawa nos coloca frente a frente com algo meio absurdo, a verdade. Ou o que chamamos de mundo, ou talvez universo, ou talvez Deus, ou talvez tudo, ou talvez um, ou talvez eu, ou quem sabe também você. Bom, quando o alquimista cruza os limites da humanidade, ele é levado para um espaço em branco, vazio, onde ele encontra uma entidade que atende por muitos nomes, para ser mais exato, por todos eles. A entidade sorri e se apresenta, com uma frase extensa explicando tudo que ele é e tudo que ele pode ser. Nessa frase, pessoalmente falando, eu vi algo que mudaria e de certo modo até mudou a forma como eu enxergo a minha própria fé, ou como eu vejo Deus e o divino. O filósofo racionalista Baruch Spinoza, ou só Spinoza, que foi excomungado no século XVII por ousar dizer algo muito parecido com o que Hiromu disse através de Fullmetal. Para Spinoza, Deus não é um relojoeiro que constrói o relógio e vai embora, ou que o vende, sei lá. Deus é as engrenagens, é o tempo, é o próprio metal do relógio. Como dito por ele mesmo, Deus sive natura, ou Deus ou a natureza. O divino não está separado da criação, ele é a sua totalidade. E por mais chocante que isso possa parecer para a tradição cristã, no geral, ou para qualquer outra, eu citei a cristã pois é que eu estou inserido, sou católico e creio no panteísmo. Bom, voltando para o sentido do vídeo, os próprios textos sagrados do cristianismo ecoam esse misticismo do Spinoza. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, Paulo diz: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E se você for um pouco mais fundo, você pode acabar achando algo parecido no Evangelho Apócrifo de Tomé, no capítulo 77, se não me engano. Lá, Jesus diz: Eu sou a luz que paira acima de todas as coisas e as envolve. Eu sou o todo saiu de mim e o todo a mim regressará. Rachai um tronco de madeira e lá estou eu. Levantai uma pedra e aí me encontrarás. E bom, outro exemplo também muito parecido, pelo menos na minha visão, ou que reforça esse ponto, está no judaísmo tradicional. Deus também é visto lá como o criador separado de sua criação. Mas na Cabala, que é a tradição mística do judaísmo, que curiosamente também aparece em Fullmetal, tem uma visão parecida com a de Spinoza, que aliás era judeu. A Cabala chama o ser supremo, Deus no caso, de Ensoft, ou o infinito. E esse infinito não tem forma, sentimentos ou desejos. Ele é a própria teia da existência, sabe? Por conta disso, o universo não foi construído por Deus ou por ele, como um carpinteiro que faz uma mesa, por exemplo, mas sim o universo emanou dele, transbordou de Deus. Portanto, tudo que existe, da maior estrela até a menor das pedras, contém uma faísca divina, sabe? E indo um pouco mais longe, indo para a filosofia grega, para ser mais exato, para o estoicismo e para o neoplatonismo, antes mesmo de Jesus ou dos apóstolos chegarem à Grécia,
seja por ideias ou até mesmo fisicamente, os gregos já debatiam isso que eu venho falando, pelo menos. Os filósofos estoicos acreditavam que o universo era um organismo vivo, irracional, para variar, pelo menos. Eles chamavam a força que animava tudo de logos, ou a razão universal, por assim dizer. Para eles, Deus não tinha uma forma humana. Deus era a própria lógica do universo, como as coisas funcionam, sabe? Eles acreditavam que cada ser carregava uma centelha desse logos dentro de si, como uma centelha cósmica, sabe? Já no neoplatonismo, o filósofo Plotino dizia que tudo no universo vinha de uma mesma fonte, uma fonte única e indescritível, que ele mesmo chamava de um. E, por conta disso, o objetivo de vida, segundo ele, seria que a alma humana perceba que faz parte dessa fonte e então decida retornar, voltando a ser parte desse um. Indo para outro lugar e outra ideia, no Islã, se não estou enganado, existe uma vertente mística chamada sufismo. E nela o filósofo Sufi Ibn Arabi desenvolveu o conceito a unidade do ser. De forma bem simples, ele argumentava que só existe uma única realidade absoluta, no caso Deus, e que o universo todo e tudo dentro dele são apenas espelhos refletindo as diferentes faces dessa mesma entidade, ou seja, partes dela. E outro exemplo, lá na China antiga, o taoísmo falava do Tao, quem diria, que é o caminho basicamente. O Tao não é um deus com personalidade que julga ou pensa. É a própria força primordial que flui através de todas as coisas, a própria ordem natural do cosmos. Para o taoísmo, o ser humano sofre quando tenta nadar contra essa correnteza, contra a correnteza do Tao, e encontra paz quando aceita que faz parte desse fluxo. E basicamente, ao meu ver, pelo menos, parece que toda vez que o ser humano olha profundamente para dentro de si mesmo, ou para a vastidão do espaço, para a vastidão do céu, por exemplo, ele chega a essa mesma conclusão. A linha que separa nós, o universo e Deus é no mínimo mais tênue do que todo mundo costuma dizer, ou que todos nós costumamos imaginar. Bom, mas você poderia me dizer que tudo isso são só pontos desconexos. E eu vou te responder, sim, são apenas coincidências. Coincidência? Acho que não! E mesmo assim, mesmo tudo isso sendo coincidência, digamos assim, isso me faz sentir algo aterrador, pelo menos na minha opinião. E poucas obras capturam esse sentimento, essa libertação de forma tão visceral, quanto o mangá Planets, de Makoto Yukimura, o mesmo autor de Vinland Saga. E em um certo momento do mangá, na fase 12 para ser mais exato, o protagonista Hashimaki está no vácuo do espaço. Ele está minúsculo, insignificante, e sofrendo a angústia de ser um grão de poeira esquecido no escuro, como um gato que é atropelado aleatoriamente na rua e simplesmente é esquecido. E nesse estado de delírio e isolamento absoluto, que ele tem uma alucinação. Ele encontra um gato branco no meio do espaço escuro, que se apresenta de forma muito similar à verdade de Fullmetal, porém oposta. E ali, naquele diálogo meio alucinado, no meio do nada, a barreira do ego de Hashimaki se rompe. Ele percebe que a escuridão que ameaçava esmagá-lo e apagá-lo, sem mais nem menos, não era sua inimiga. Ela era ele. O espaço, a poeira cósmica, a terra, o gato. Não há separação, não há distinção. É tudo a mesma coisa. Nós somos a forma que o universo encontrou de experimentar a si mesmo. Nós somos os olhos do universo. Aquilo que o hinduísmo sempre sussurrou ao dizer que o Atma, a alma individual, e o Brahma, a alma universal, são um só. Chegar a essa conclusão não apagou a minha espiritualidade. Muito pelo contrário, ela tornou ela inquebrável, invencível, digamos assim. Pois eu não preciso mais olhar para cima para tentar agradar algo ou alguém, porque o sagrado, pelo menos na minha opinião, não está apenas no céu. Está em tudo, em todo canto. Está na madeira rachada, embaixo de uma pedra, na tela do seu celular, no ar que você acabou de respirar e nessas palavras que eu acabo de falar. Nós somos o universo. E finalmente esse é o tipo de Deus no qual eu consigo descansar e que me confortou de certo modo nos piores momentos. Um Deus criado de certo modo por pensamentos tão meus. E essa é a minha verdade, no que eu acredito, pelo menos. E essa forma de ver Deus, por exemplo, não apaga nenhuma outra coisa que eu acredito ou reescreve de alguma forma. Não transforma isso em uma seita, em um culto ou em uma nova religião, por exemplo. Porque é só o que eu acredito. E bom, esse vídeo todo é meio que sobre isso, sobre a minha visão, sobre uma visão que, de certo modo, pelo menos ao meu ver, vem sendo esquecida, vem sendo ignorada.
pois pelo que eu vejo todo mundo falando na internet, até mesmo em igrejas, Deus é um homem velho sentado em uma nuvem ou em um trono, sabe? Não tentam explicar com conceitos humanos, por mais que o conceito de Deus não caiba em conceitos humanos. Mas muitos religiosos nem tentam. Muitas vezes só ignoram ou menosprezam essas ideias. E bom, essa é, como eu já falei, é a minha opinião. Eu gostaria que você deixasse a sua, o seu like, o seu joinha, comentasse aqui embaixo o que que você acha, se concorda, se discorda. E é isso.